no segundo livro do profeta Samuel, segundo Samuel, porque trata-se de livro, no capítulo de número 24, nós vamos ler alguns versículos. Por exemplo, vou ler o 1, o 2, o 3 e o 4, depois eu pulo para o 9, e assim a gente vai, só a nível de nortear aqui, da gente entender o texto e aplicarmos ele em nome de Jesus. Nesse texto, algumas coisas, pessoal aí atrás me ouve bem? Me ouvem? Bem? Amém. Algumas coisas me chamam muito a atenção. Então vou fazer o inverso, eu vou orar e a gente vem tentando aqui trabalhar em cima de um sermão textual, até porque eu não tenho esboço hoje. Então é aquilo que o Espírito Santo for nos dando. O texto, ele começa no verso 1 e eu oro: Deus e Pai, Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade, faz o teu querer, Senhor, realiza, Senhor, em nós, meu Pai, a tua vontade. Que o teu Santo Espírito possa estar tomando a direção, Senhor, e possa, Senhor, estar nos dirigindo a partir desse momento. É o que eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. E se você crê, diga amém e amém. Lembrando que a palavra, ela tem o poder de exortar, edificar e consolar. Então, deixa eu repetir isso, porque isso aqui, para um texto desse, é de suma importância. A palavra, ela exorta, me ajuda, vai. Ela exorta, ela edifica e ela consola. O texto começa dizendo o seguinte: tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. E quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para o início dele, quem agora vai ser o personagem que vai acender a ira do Senhor é um homem chamado segundo o coração de Deus, Davi. Outros contribuíram para que a ira do Senhor se acendesse. Só que se tem algo que eu não esperava de alguém como Davi, é que ele fosse o pivô disso. O texto diz que e ele incitou. É claro que esse e ele, em letra minúscula, vai estar falando que Satanás vai incitar Davi a levantar um censo. O que é isso, pastor? A contar o número dos seus guerreiros, a contar o número do seu exército, tendo em vista que na atual conjuntura a vaidade, que é algo muito comum entre nós, se levantou no coração do grande rei Davi. Volto a dizer, do segundo coração de Deus. Segundo o coração, não dito por muitos, que Davi errava e não cometia o mesmo erro, negativo. Segundo o coração, por conta de Deus não ter mandado ele erguer uma tenda, para que a arca da aliança se mantivesse debaixo dela.
que Deus mandou que fizessem no passado foi feito. Ele ordena que se levantasse um tabernáculo, levantaram. Mais à frente ele vai dar uma ordem para erguer um templo. Salomão, seu sucessor, vai erguer. Tudo segundo as ordens de Deus. Mas se tem algo que Deus não pede, é uma tenda. E Davi é aquele que vai erguer uma tenda, e isso vai alegrar o coração de Deus. E Davi agora vai entrar no rol daqueles como tido amado pelo Pai, e que num determinado momento da sua caminhada, isso aqui é altamente reflexivo e altamente aplicável nos dias atuais. No auge do vai tudo bem, eu entro nas batalhas e as venço, não tem quem me derrote, não há inimigo que pode contra a minha vida, não existe ninguém no meu nível. Davi, incitado por Satanás, resolve promover um censo. Por esse motivo a ira do Senhor vai se acender. Por esse motivo haverá reprovação do céu. Lembrando, não é algo que eu jogo na conta de Satanás, uma vez que Crônicas deixa muito claro que é Satanás quem vai incentivá-lo a promover o censo. Por que, pastor, que isso não pode ser lançado na conta de Satanás? Porque antes do agir de Satanás, já havia no coração de Davi uma predisposição para o erro. Então é fácil, quando os erros acontecem, que a gente pegue e que a gente lance na conta de Satanás. Deixa eu te falar algo. Você e eu somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Você é um eleito, você é uma eleita, você é sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Guarda uma coisa hoje no teu coração para você nunca mais esquecer. Satanás pode incitar no nosso coração, mas nós vamos ter também a condição de dizer não. Então vira para alguém do teu lado e diga assim: diga não. Todas as vezes que o inimigo se levantar, todas as vezes que Satanás se levantar, ele pode tentar, mas se você continuar na dispensação do Espírito Santo, você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Você entende isso? Você pode dar um glória a Deus aí? E ele agora levanta um censo. E é interessante, porque no versículo 2, Joabe, comandante do seu exército, que vai receber essa ordem de percorrer todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, esse mesmo Joabe vai virar para Davi e vai dizer na parte final do versículo 3, vai dizer assim: por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? O que isso mostra? Que mesmo Joabe, estando abaixo da condição do rei, vai ser instrumento de Deus para Davi, para dizer assim: não vá por aí, meu senhor. O que significa isso? Que no meio das nossas crises, Deus sempre
levantará alguém. Deixa eu repetir isso, porque isso aqui é de suma importância. No meio das nossas maiores crises, Deus sempre vai levantar alguém para dizer assim: não vá por aí, porque esse caminho cheira sangue, esse caminho cheira morte. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você não está sozinho, que o Espírito Santo não vai te deixar sozinho, que em meio a tantas afrontas e lutas e investidas do diabo, Deus vai colocar alguém do teu lado para dizer não. Deus vai colocar alguém do teu lado para preservar a sua vida, para dizer: não vá por aí, não faça isso, porque isso aqui não agradará ao Senhor. Você entende isso? Diga amém. Contudo, no versículo de número 4, parte A do versículo, o texto diz que prevaleceu a palavra do rei. O que é isso, pastor? Isso significa que prevaleceu a palavra do rei, porque no entendimento do rei, no nível em que ele estava, na posição em que ele ocupava, não poderia prevalecer uma outra palavra de alguém que estivesse abaixo dele. Deixa eu ser usado por Deus para a sua vida. Deus vai usar pessoas para você, e muitas das vezes abaixo do teu nível, para te dar a direção certa e o posicionamento certo. Deus está dizendo: esse é o tempo em que nós temos buscado na oração e no joelho, e quem busca na oração e no joelho tem resposta de Deus. E Deus está dizendo que a resposta virá, e Ele muitas das vezes vai usar pessoas que você nunca imaginou que pudessem ser usadas para a sua vida. Não importa a posição, o que importa é a unção. Deus está dizendo que não importa se ela está abaixo de você, o que importa é a unção que ela carrega. E a unção que ela carrega traz uma palavra capaz de despedaçar julgos. Deus te trouxe hoje aqui para dizer o seguinte: eu vou enviar pessoas, porque existem lágrimas que não são necessárias que desçam, existem sofrimentos que não serão necessários que se passe. Então Deus, sabedor de todas as coisas, vai levantar Joabe para dizer: meu Senhor, que negócio é esse? Como agora eu vejo prazer nos seus olhos, e outrora eu não via. Deus está usando pessoas para nós. Por esse motivo, irmãos, eu aprendi algo. Eu aprendi a ouvir, seja num folheto que eu recebo na rua, seja em alguém que me para falar de Jesus. Eu digo: aqui tem algo, aqui tem uma pérola, aqui o Senhor quer falar comigo. Eu não quero saber, irmãos, na posição que eu ocupo. Eu quero poder ser ouvinte a tudo aquilo que o céu tem, quer e há de falar. Se você entende isso, diga amém. Vira para alguém próximo de você e diga: Deus usa quem Ele quer, só para te proteger. Mas eu sou o pastor, e daí? Mas eu canto, e daí? Mas eu toco, e daí? Mas eu sou o trabalhador na casa do Pai, e daí? Deus está usando alguém para nós. Deus está usando alguém para você. Simples assim. Pais,
Esse é o tempo de Deus usar os nossos filhos para nós. Maridos, esse é o tempo das nossas esposas serem usadas para nós. Esposas, esse é o tempo de nós, maridos, sermos usados para vocês. Com intrepidez, com ousadia, com fé. Por quê, pastor? Porque Deus não se compraz no sacrifício. Pois sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Estes, Davi vai descobrir que Deus não despreza. Estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Estou falando de um homem que nunca perdeu uma batalha. Estou falando de Davi. E ao mesmo tempo, quando eu falo de Davi, eu falo de mim e de você. De nós, que muitas das vezes vamos precisar ser tratados por Deus. Gade, o vidente, ou o profeta, aquele que ocupa o lugar de Natã. Quem é Natã? Natã é aquele que quando Davi peca com Batseba, é quem tem a coragem de se apresentar diante dele, contar uma história. E no auge da ira de Davi, Davi vira e diz assim: me diz quem é esse homem, porque esse homem merece a morte. E Natã será aquele que vai dizer: esse homem é você, Davi. Gade é aquele que vai substituir Natã, para trazer uma palavra dura. A partir do seu verso de número 10, o texto diz que sentiu Davi bater-lhe ao coração, depois de haver recenseado o povo, porque no versículo 9, Joabe cumpre. Joabe vai lá e apresenta para o Senhor, para o seu Senhor, para o rei Davi. Diz: Senhor, esse aqui são o número de guerreiros. A tribo tal tem esse número. A tribo tal tem esse número. E Joabe apresenta. Quando ele acaba de apresentar para Davi, Davi se entristece. Seu coração se entristece. Aí ele vai dizer assim: muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi, olha o que ele vai dizer, muito loucamente. Isso aqui é louco, irmãos. No versículo 11, o texto diz que ao levantar-se Davi pela manhã, Gade chega. Gade chega dizendo, versículo seguinte: 3 coisas te ofereço, escolha uma delas, para que te faça. Talvez no seu entendimento, o Dia dos Pais
esse tipo ou modelo de mensagem não fosse um modelo para um dia como esse. Só que a gente não prega o que a gente quer, a gente prega o que o céu manda. Se eu estivesse no seu lugar, não seria uma palavra como essa que os meus ouvidos gostariam de ouvir. Só que existem palavras que são duras, mas nos alinham com o céu. Ele vai virar para Davi e vai dizer assim: olha, 3 coisas o Senhor mandou que você escolhesse dentre elas uma, para que te faça. Aí ele começa dizendo: queres 7 anos de fome? Ou você quer 3 meses fugindo dos teus inimigos? Ou você quer 3 dias nas mãos do Senhor? Você escolhe. Davi naquela hora vê que a coisa é séria. Davi percebe que agora a situação estreitou. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos meus inimigos, ou 3 dias de peste. Peste essa em que Deus ia enviar um anjo. O que eu disse? Um anjo. O que eu disse? Um anjo. Presta atenção. Você sabe que quando o anjo se apresenta para Maria, esse anjo é tido como um enviado. E talvez a sua aparição causasse medo, porque o mesmo anjo que aparece para Maria, aparece também para Daniel, e que aparece também para Zacarias. E a Bíblia diz que quando esse anjo aparece, todos eles temem. Há uma especulação que fala a respeito da imagem desse anjo. Lembrando, esse anjo era apenas um enviado, um anjo que trazia a revelação. Agora imagina você que Deus ia separar um anjo e que viria como peste para destruir de 60 a 70 mil pessoas. Isso aqui é só para a gente tentar fazer um apanhado do que está acontecendo aqui. Davi, que não é nada bobo, ou que de bobo não tem nada, ele precisa responder. Ele vira e diz assim: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas das mãos dos homens não caia eu. Essa é a resposta de Davi. Que sejam 3 dias de peste, mas eu prefiro estar nas mãos do Senhor.
Só que Davi vai falar algo que ele desconhece. Ele não tem noção o que vai acontecer debaixo dos seus olhos. Ele não tem noção do que vai acontecer dali por diante. Agora, Deus vai dar uma ordem. E o povo de Israel vai ser atingido por uma peste. O texto diz que desde a manhã até o tempo que determinou, de Dan até Berseba, morreram 70 mil homens do povo. Davi olha para aquilo e se sente impotente, porque contra o diabo eu oro, eu subo o monte, eu me consagro, mas contra o meu Deus, quem é que pode me livrar? Davi fica olhando, e a fala de Davi é uma fala dizendo o seguinte: que recaia sobre mim. Meu Senhor, eles não têm nada a ver com isso. Esse povo não merece isso aí que eles estão vivendo. Só que a Bíblia diz, no versículo 16, que estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta. Eu dei essa volta toda para chegar nessa palavra. Qual é a palavra? Também vim aqui te dizer que quando o céu determina e diz basta, é basta. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Eu não sei se o que você está vivendo é fruto de uma desobediência, de um pecado cometido. Eu não sei se o que você está vivendo é fruto de algo que você fez. Mas de uma coisa eu sei: existe um Deus que está olhando do alto. Existe um Deus que veio com mão poderosa. Existe um Deus que deu ordem, Murilo, aquele anjo dizendo pode destruir. Mas o mesmo Deus é o Deus que olhou do alto e disse assim: ó, basta. Eu vim hoje aqui anunciar o basta de Deus sobre a tua vida, sobre essa afronta, sobre essa luta, sobre esse momento que o adversário achou que ganhou. A Bíblia diz que o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. A eira de Ornã, Araúna, quando Deus deu um basta.
No 17, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém essas ovelhas que fizeram, sejam pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Pega uma coisa no teu espírito: só esse tipo de confissão não era suficiente, pastor Eduardo, porque o texto diz que Deus vai dar um basta, mas o texto diz que a praga só vai cessar quando mais uma vez vai aparecer o profeta. Gade vai aparecer, vai virar para Davi. Versículo 18: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe ao Senhor um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Eu não vou me prolongar nesse texto, mas o texto diz que Davi entende que não seriam só com palavras, que ia haver a necessidade de um sacrifício. Deixa eu te falar mais uma vez, não era apenas uma confissão de arrependimento, não era algo parecido com o Salmo 51, depois que Davi vai pecar com Batseba, e que ele vai dizer lá no 51: compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele vai continuar dizendo, ele vira no versículo 2, e ele vai dizer: lava-me completamente na binha da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E ele continua: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no seu falar e puro no teu julgar. E ele vai dizendo: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E ele continua dizendo: o Salmo 51 é um salmo de confissão e de arrependimento. Só que lá na eira de Araúna, Deus virava para ele e estava dizendo: não me bastam as tuas palavras sem uma atitude. E a atitude é um altar que você vai levantar. Eu vim aqui te dizer que a oração de 3 horas da manhã é um altar que a gente tem levantado, é o nosso sacrifício. Orar 3 horas da manhã é virar para Deus e dizer: Deus, não é apenas com palavras que nós queremos mover decretos, mas é com atitudes. Senhor, 3 horas da manhã nós cremos que um portal se abre. 3 horas da manhã nós cremos que o impossível se torna possível. 3 horas da manhã é o nosso sacrifício, Deus. Ei, Senhor, receba a nossa adoração através do nosso sacrifício. 3 horas da manhã é um povo que ergue um altar na eira de Araúna. 3 horas da manhã é um povo que está dizendo: se o Senhor determinar um basta, é um basta. Se o Senhor determinar um fim, é um fim. Se o Senhor determinar a vitória, ela chega. 3 horas da manhã é para quem crê. 3 horas da manhã é para quem tem necessidade aflorada. 3 horas da manhã é para quem precisa viver milagres. 3 horas da manhã é para crente. 3 horas da manhã é para quem reconhece que é imperfeito. 3 horas da manhã é para quem diz: se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Esse é o nosso Deus. Se for para Jesus, pode bater.
3h da manhã. É a nossa construção de altar. Você sabe que Naamã mergulha no Jordão e depois do 7º mergulho foi curado. Você sabe disso, não sabe? Posso repetir isso? Naamã mergulha 7 vezes aonde? Qual é o rio? E depois do 7º mergulho, o que acontece? Capítulo 2, 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. E mergulhou consoante a palavra do homem de Deus. Depois que ele mergulha, depois que ele desce, o Senhor vai lá e libera. Esse era o sacrifício de Naamã. Qual é o seu sacrifício? Agora vamos entender algo aqui. Repita comigo, estou encerrando, irmãos. Repita comigo, diga assim: o Jordão, ou no Jordão, muitos milagres se manifestaram. O Jordão se abre, se abriu com Elias, se abriu com Eliseu. Só que quando chegou a vez de Josué, Josué falou assim: preciso fazer diferente. Preciso erguer um altar no meio do Jordão. Quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas do Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abriu. E aonde estava Josué depois que o povo passou? Estava lá no meio do Jordão. O povo já estava do outro lado. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? Existem coisas que são no secreto. Por isso talvez esse horário das 3 da manhã secreto. O povo já estava lá do outro lado, já estava salvo. E aonde estava Josué? Erguendo um altar no meio do Jordão. Mas depois as águas voltariam ao seu curso normal. Voltariam. E voltou. Mas e o altar? O altar permaneceu lá no meio do Jordão. E eu acredito que está lá até o dia de hoje. Eu vim te dizer que esse propósito dessa oração às 3h da manhã, o propósito da sala de oração aqui às segundas-feiras, é para mudar, é para que você consiga ouvir o basta de Deus. Eu vim hoje te dizer, no mundo espiritual, eu não sei o que você tem sofrido, passado, eu não sei o que tem assolado a tua mente, eu não sei o que tem te perturbado, eu não sei o que tem te assolado, eu não sei o que tem tentado confundir Cristo na sua mente, no seu coração, mas eu vim te dizer que há uma ordem do céu, e a ordem do céu é basta. A ordem do céu é Deus determinando vida aonde Satanás lançou um decreto de morte. É Deus determinando saúde aonde chegou um laudo de enfermidade. É Deus dizendo basta. É Deus virando para nós, virando para nova unção. E desculpa, hoje eu não estou pregando para quem vai me assistir no YouTube daqui a um mês, um ano, 20, seja lá como for. Hoje eu vim pregar para você. É Deus hoje dizendo basta. É o céu hoje declarando basta.
Eu não sei qual é a área da tua vida que você tem vivido, que você tem passado e que o inimigo continua cirandando. O que é isso? Tu é pastor, mas o inimigo tem cirandado. Tu é trabalhador, mas o inimigo tem cirandado. Tu é músico, mas o inimigo tem cirandado. Tu é alguém que dança no altar, mas o inimigo tem cirandado. Hoje eu vim te falar a respeito de alguém que precisa ser alcançado. O diabo disse: eu não vou soltar, não vou largar. Mas hoje o céu está dando um basta. Hoje o céu está dando um basta. E o meu apelo é simples. Leio contigo o último versículo, versículo 25. Que diz assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar. Edificou ali Davi ao Senhor. Pode pedir para avisar aí o departamento infantil, por favor. Quem estiver aí atrás, puder me ajudar. Edificou ali Davi ao Senhor um altar. E apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Às 3 horas, eu quero convidar você a deixar a sua carnalidade de lado. Construir um altar. Expliquei na semana passada que enquanto a pastora estava internada, nós orávamos, ela no hospital e eu em casa. Desculpa o que eu vou te dizer, com a mesma intrepidez, ou talvez com mais intrepidez ainda, porque nós aprendemos que esse é o tempo de construir altares. Depois deles erguidos, o céu se manifestará. Quantos são casados aqui? Estão do lado das suas respectivas esposas. Você é um privilegiado, uma privilegiada. Porque
porque enquanto minha esposa estava internada, ainda que as meninas em casa, cada uma tinha uma incumbência e exerceram bem suas funções, e uma mais velha assumiu a casa, estava faltando a esposa, a mãe. Quando a mãe chega, a casa no mundo espiritual faz assim: ufa. Então, se você estiver do lado de alguém, por favor, se de repente a esposa, você está aqui, eu vejo trabalhadores, você pode ir até o lado, pode sair do seu lugar, vá até o lado dessa esposa, porque vocês são privilegiados, porque muitos gostariam de ter um amado ou amada confessando a mesma fé e às vezes não tem, mas você é um privilegiado, uma privilegiada. Mas para você hoje que está aqui representando a sua esposa, o seu esposo, eu vim te dizer que a tua oração vai ser suficiente de alcançá-lo, de alcançá-la em nome de Jesus. Mas para você que está hoje aqui do lado dessa pessoa que você ama, por favor, segura na mão dela, porque hoje eu quero que você possa olhar nos olhos dessa pessoa e dizer assim: você entendeu, você compreendeu que juntos nós somos fortes, você compreendeu que juntos nós vamos erguer um altar, você compreendeu que Deus está dando um basta hoje nessa situação. Você pode virar para essa esposa virar para você e dizer: lembra essa luta que a gente tem enfrentado, lembra dessa batalha que a gente tem passado. Você ouviu o pastor dizendo que hoje Deus está dando um basta nisso. Hoje Deus está se levantando dos céus e está dando um basta nessa situação. Hoje o Espírito Santo está me usando aqui para dizer que vai ser com vocês dois juntos, erguendo altar, construindo altares. Vai ser através da vida de vocês dois juntos. Pastor, mas meu marido não quer se converter até o dia de hoje, porque hoje Deus está dando um basta nessa situação. Minha esposa não quer se converter até o dia de hoje, porque hoje Deus está dando um basta nessa situação. Deus está convertendo filhos, Deus está convertendo maridos, Deus está convertendo esposas. Milagres acontecerão em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê? Então segura na mão dessa pessoa. Diga: é hoje. Use a tua fé. Diga: é hoje que nós vamos nos levantar. Nós vamos erguer altares para o nosso Deus, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, eu determino que toda peste, eu determino que toda ação do inferno contra as nossas vidas, contra a nossa igreja, contra a nossa família, hoje o céu está dizendo: basta. Foi até aqui. Você recebe isso aí? Você recebe laudos de morte sendo transformados em laudos de vida? Era para a morte, agora é para a vida. Você recebe que não haverá luto na tua casa. Você recebe em nome de Jesus que onde havia desgraça haverá graça.
Você recebe. Então ofereça suas palmas ao Senhor Jesus.